Questão 8. Um aro fino de massa M e raio R gira com velocidade angular ômega sobre uma superfície horizontal lisa. Se o pressionarmos simultaneamente com dois suportes, tal como se mostra, esses dois suportes aqui, cada um uma força F, exercendo cada um uma força F, determina o número de voltas que o aro dará até parar, sabendo que o coeficiente de atrito entre o aro e suportes vale μ. Então é o seguinte, essa aqui junto com a questão anterior, que é essa aqui que envolvia lançamentos, para mim são uma das melhores questões de trabalho e energia que eu já vi e já tive a oportunidade de fazer. Vê só, inicialmente, né, antes de pressionar com os suportes, ele está lá girando com a velocidade constante ômega, tá certo? O que é que acontece? Quando a gente pressionar, devido ao atrito, beleza? Já que tem atrito, também se não houvesse atrito, a gente considerasse liso, iria continuar girando. Mas como tem um atrito, uma força de oposição, vai parar. Então nós temos uma força, vai gerar aqui uma força de atrito nesse suporte para cá, né? Sempre em oposição ao sentido do movimento, e para cá. Bom, de mesma intensidade. Tá? Interessante notar que essas forças de atrito têm a mesma intensidade. Seguinte, a força de contato, que eu vou ter que usar isso futuramente, vale F. Por quê? Se eu estou pressionando com uma força F, a força de contato entre os suportes e o aro também vai ser F, tá? Terceira lei de Newton. Assim nos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito. Ok. Bom, agora para poder resolver é bem simples, basta usar o teorema mais fundamental, o conceito mais fundamental de trabalho e energia, que é o teorema da energia cinética. Diz que o trabalho total é igual à variação de energia cinética. Bom, qual vai ser o trabalho envolvido sobre esse aro? A força de atrito. A força de atrito realiza trabalho sobre o aro. Bom, vai ser então apenas o trabalho da força de atrito. Porém, existem duas forças de atrito, então vou ter que multiplicar por 2. Isso porque eles vão realizar o mesmo trabalho, tá? Já que o deslocamento vai ser o mesmo e a intensidade é a mesma, então é o mesmo trabalho, então vou ter que multiplicar por 2. Então vai ser menos 2 vezes a força de atrito vezes deslocamento igual a variação da energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Beleza, negativo, né? Porque é um trabalho aí de oposição. Seguinte. Bom, a energia cinética final vai ser zero, porque ele começa em movimento, né? Mas aí, como é até parar, então ele vai para o repouso. Tá certo. Então vai ficar menos 2 vezes força de atrito vezes D igual a menos energia cinética inicial, né? Que então, se eu multiplicar tudo por menos 1, fica 2 vezes força de atrito, que vai ser μ vezes F, vezes a força de contato, que é justamente o F, vezes D igual a energia cinética inicial. Beleza, até agora eu não fiz nada muito mirabolante, tá? Isso aqui é algo que, se você já praticou, já fez questões aí envolvendo trabalho e energia, já estaria acostumado. Agora, qual é o diferencial aqui nessa questão?
O diferencial nessa questão vai estar como a gente vai determinar essa distância D, esse deslocamento D, e a energia cinética. Beleza, vamos primeiro então, como é que a gente então racionaliza essa distância D, né? Porque trabalho de uma força constante é força vezes distância, tá? Vai ser força vezes distância porque, né, a força vai estar no caso a força de atrito tá na mesma direção que o deslocamento. Como é que a gente racionaliza sobre isso? Faz o raciocínio sobre esse D. É o seguinte, antes de mais nada, vamos imaginar o seguinte. Ó, imagina que eu tenho um bloco que está sobre uma prancha, uma superfície que pode se movimentar. Beleza, e esse suporte aqui tem um comprimento D. Tem atrito, beleza? Ó, existe atrito. Então, se eu fosse calcular o trabalho da força de atrito desse bloco indo daqui para cá, seria o quê? Força de atrito, né? Força de atrito vezes D. Mas, e se eu fixasse o bloco e movimentasse a plataforma? É isso que a gente vai fazer ali no aro, ó. Então, novamente, um caso básico, né? Se eu fosse calcular o trabalho da força de atrito aqui nesse deslocamento, seria força de atrito vezes D. É o que a gente está mais acostumado. Mas também, se eu mantesse fixo agora, ou seja, alguém com a mão chegasse a segurar o bloco e aí fizesse movimentar a plataforma ao invés do bloco, né? Então imagina agora que tem alguém segurando o bloco e agora que vai se movimentar essa plataforma. Então, ó, eu vou movimentar a plataforma e o trabalho da força de atrito foi igual ao do anterior, vai ser força de atrito vezes D, porque o movimento ele é relativo, né? Então nesse caso eu mantive o bloco em repouso e movimentei a plataforma, mas o movimento relativo foi o mesmo, um se movimentou sobre o outro. E então o trabalho da força de atrito foi força de atrito vezes D, tá certo? Igual ao do anterior. Então pega esse raciocínio agora e aplica ele aqui no suporte. Então, você pode imaginar que o que está se movimentando são os suportes e não o aro. E aí é o seguinte, o D, ó, esse D vai ser igual a basicamente o número de voltas vezes 2π vezes o raio. Tipo assim, N é o número de voltas, 2πr é o perímetro. Então, por exemplo, se N, por exemplo, fosse igual a 1, o deslocamento aqui, a distância que a força de atrito ia percorrer em relação ao aro seria de uma volta, né? Por exemplo, quando o aro girasse, a superfície, ó, melhor ainda, a superfície percorrida pela força de atrito seria de uma volta. Seria de 2πr, caso ele desse uma volta. E se fosse 2 voltas? Seria de 2 vezes 2π vezes r, né? A superfície percorrida pela força de atrito. Bom, vamos continuar. Espero que tenha dado para entender. Então esse D basicamente, né, assim como no exemplo ali que eu dei do bloco e a plataforma, basicamente esse D a gente pode entender como a superfície percorrida, tá certo? Bom, e com relação à energia cinética? Essa energia cinética,
Veja que isso é um aro fino, tá? Então, imagina que eu peguei um pequeno pedaço de massa ΔM, um pequeno pedaço, como se fosse uma partícula do aro, né? Peguei, estou analisando apenas esse pedacinho, ΔM. Esse pedacinho ele tem energia cinética, ele tem velocidade, tá? Então ele tem, então esse pedacinho existe uma energia cinética para esse pedacinho aqui. Bom, essa energia cinética, eu vou chamar de E minúsculo, é o que? ΔM V ao quadrado sobre 2. Ok. Esse V eu posso trocar pelas grandezas angulares, que no caso, velocidade angular vezes o raio. Ó, então ΔM, quer dizer, energia cinética é ΔM, velocidade angular vezes o raio ao quadrado sobre 2. Beleza. Olha só. Então concorda que a energia cinética total desse aro é a soma de cada pequeno pedaço do aro aqui. Imagina que existe, né, infinitos, vários pedacinhos do aro de massa ΔM. E cada um tem uma energia cinética, tá? Então, se eu somar cada energia cinética de cada um, eu tenho a energia cinética do total. Bom, então é por aí que a gente vai também. Então vamos continuar aqui. Como é que fica? Aqui a gente vai ter que 2.000 vezes F vezes D, que é N, vai ser a superfície percorrida, né, para o número N de voltas, 2π vezes R. É igual à energia cinética inicial. Que veja. Ó, como eu falei, então a energia cinética total, vou chamar agora de maiúsculo, é a soma, pode ser interpretado, né, como a soma de cada energia cinética de cada pedacinho ali. Ou seja, é a soma de ΔM ômega R ao quadrado sobre 2. Bom, o 2 ômega R, ele é constante para qualquer pedaço do aro, o que vai variar o ΔM. Então, vai ficar ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre 2 vezes o somatório de cada massa. E esse somatório aqui nada mais é do que a massa total. Se eu somar todas as pequenas massas, vai dar a massa total do aro, certo? Bom, deixa eu continuar essa conta aqui embaixo. Então, a energia cinética é a massa mesmo, ômega ao quadrado, R ao quadrado, sobre 2. Bom, foi interessante eu tomar esse caminho para poder mostrar como é que a gente pode lidar com essas situações, tá? Beleza. Então, essa vai ser a energia cinética inicial. Basicamente, a energia cinética total é a soma de cada energia cinética de cada pedacinho aqui. Enfim, vamos lá. Vai ser então M ômega ao quadrado, R ao quadrado sobre 2. Beleza. Aqui eu posso cortar esse R e só. E aí, quando eu
isolar o n, que vai ser o número de voltas. Vai ser igual a m vezes r, deixar do jeito que está na alternativa. M vezes r, 2 vezes 2, 4. Aí quando eu passar aqui, né, dividindo, vai 4 vezes 2, 8. 8 mi vezes π vezes f. Mi, f, π. E aqui vezes ômega ao quadrado. Pronto. Então vai dar letra D.